tivesse um filme hollywoodiano para que nós pudéssemos comparar a história da humanidade, a história das pessoas, eu daria o título de um filme chamado Em Busca da Felicidade. Porque a maioria das pessoas que nós conhecemos, inclusive nós, obviamente, nós fazemos parte de uma sociedade que busca a felicidade. Uma sociedade que busca, muitas vezes, a todo e qualquer custo, ser feliz. Embora essa mesma sociedade que busca essa tal felicidade não compreenda a essência do seu significado, que acreditem, ela é até muito abstrata no próprio dicionário. Se você buscar em alguns dicionários mais, fuleiras, digamos assim, na internet, você vai ver que vai lá buscar significado de felicidade. Você vai ver lá, felicidade é uma característica de quem é feliz. Ué, é lógico, né? Mas o que é felicidade? E quem é feliz? É quem tem felicidade. E essa é a grande dinâmica da palavra felicidade, porque a grande verdade é que nós não encontramos o verdadeiro significado dela. Há quem diga, por exemplo, que a felicidade é o que nós temos, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós desejamos ter. E uma sociedade que cada vez mais capitalista, nesse capitalismo selvagem, uma sociedade cada vez mais consumista, uma sociedade que precisa ter para ter que ser, uma sociedade que precisa comprar o carro do ano, uma sociedade que precisa comprar a joia que está na moda. Mas isso na verdade retrata o que muitas vezes nós temos na concepção de sermos felizes. O que é ser feliz? O que é ter felicidade? Há quem diga isso, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu sonho em ter uma moto, eu sonho em ter um carro. E essa é a concepção que talvez mais paire, que mais se encaixe hoje na nossa sociedade, essa concepção da alegria ou da felicidade no ter. Há quem diga também, e os filósofos falavam muito sobre o prazer, e diziam muito que a felicidade estava atrelada a um conjunto de sentimentos que fazia com que o ser humano sentisse prazer. Há quem acredite nisso. Para mim ser feliz, eu preciso ter alguém do meu lado, preciso encontrar a menina perfeita, loira, dos olhos azuis, alta, ou quem gosta de morena, cabelo comprido igual eu, ou sei lá, o Tony Ramos, as mulheres aí, há quem goste. Depende do padrão de beleza de cada um, do parâmetro de cada um. Porque busca o prazer de ter alguém ao lado. O prazer no sexo, o prazer nos sentimentos, o prazer em ir numa montanha russa e se divertir. Tem gente que tem prazer em pular de paraquedas, em fazer esportes aventureiros aí. Sou muito fã disso, mas há quem goste. E há quem acredite que essa busca pelo prazer, que este prazer que é gerado dentro de nós, pode se entender como felicidade. Mas a grande verdade é que se felicidade é tudo isso que dizem, nós podemos compreender que, baseado nesses critérios que nós acabamos de falar, é que a felicidade, então, seria, no mínimo, então, longe de ser a felicidade que nós sonhamos como ideal, porque toda vez que nós pensamos em felicidade, eu tenho certeza que você pensou isso quando te perguntaram, nós temos um ideal de uma satisfação plena, sim ou não? Sim ou não? Quando a pessoa te perguntou, você é feliz, o que veio à sua cabeça? Sentimentos de dor? Sim ou não? Não. Veio quando você bate o dedinho na quina do móvel na sua casa, veio esse sentimento, eu sou feliz, Veio esse sentimento? É claro que não. Veio o sentimento da dor, quando você perde um ente querido? Veio? Não veio. Vem o sentimento, a gente tenta resgatar no nosso coração o sentimento de satisfação plena. Mas quando nós analisamos friamente esses conceitos de felicidade, a qual nós falamos aqui, no possuir, no ter, no sentir, nós entendemos que o conceito do ideal de felicidade e satisfação plena está longe, porque se eu tenho, logo eu posso não ter mais. Sim ou não? Queridos, eu tenho um carro, ou parte dele pelo menos, depois que a Michelle bateu ele.
Mas eu tenho meu carro, eu sempre fui feliz, eu amava às vezes lavar o carro, ou ir levar lá no Lava Jato pelo menos. Quem é homem aqui sabe disso, os meninos vão dar risada porque vai lembrar da pregação do sábado, mas sabe, o homem quando ele lava o carro, ele tem um quê? Porque ele vai passando assim o sabão e ele vai calculando o valor das peças do carro, é ou não é, Zé? Você vai lavar a traseira do carro e você passa a mão na lanterna e você vai falar assim, lanterna linda, cara, brilhando, R$48 cada uma. Só a lâmpada. R$200 a lanterna. Aí você passa no para-choque assim, R$800, dependendo do carro, obviamente. R$1.500, o aleluia que está inteiro. É ou não é? Chega no retrovisor. O homem, talvez é por isso que o homem fique muito, mas muito bravo quando a mulher bate o carro. Não tem sentimento para descrever o que tira um homem do sério. Talvez seja por isso, para explicar. Mas uma hora você está feliz com o seu carro porque você tem ele inteiro. Aí vem um abençoado e tuf, na sua traseira. Mas a felicidade que de repente você tinha no carro de lavar aquela lanterna tão maravilhosa, aquele para-choque lindo, se tornou uma tremenda frustração por você ver ela quebrada e o para-choque trincado, quase caindo. E o sentimento de felicidade, se nós basearmos nesses conceitos, acaba se tornando fútil, limitado, abstrato, tão vazio e tão pequeno, não é verdade? Ao mesmo tempo que eu tinha a felicidade de ter um carro, bateram no meu carro. Não tenho mais, pelo menos não do jeito que era. Da mesma maneira que eu tenho um celular do ano, vou lá e compro um iPhone 4, de repente a Apple lança o iPhone 5 Turbo. Daqui a pouco você guarda o dinheiro tão suado, deixa de pagar a água, fica 3 meses sem tomar banho. Misericórdia se você faz isso. Quem riu... Mas você vai lá e faz isso, de repente você compra o iPhone 5 turbinado, e aí você acaba de comprar, chega um outro assim, a hora que ele liga assim, aquela coisa transcendental, e você fala assim, mas o que é isso? É um novo iPhone 5 Turbo Plus Master, acaba de sair aqui. Aí de repente a sua felicidade de ter comprado aquele celular tão top de linha acabou ali. Puxa vida, não é mais o top. Porque nós muitas vezes, quando entendemos esse conceito do ter, ele é limitado a não ter mais. Por isso que eu não acredito que a felicidade se baseie nisso. E a felicidade baseada no prazer? Eu sinto, mas o mesmo prazer que eu sinto de ter uma pessoa ao meu lado, que eu julgava ser tão maravilhosa, acaba quando eu não a tenho mais. A ausência do prazer vai embora, porque a mesma forma que nós sentimos, nós não sentimos mais. As diferentes circunstâncias da vida. Eu estava acompanhando algumas pessoas que estão em luto, como é triste, como é difícil para nós como líderes. Talvez por isso Jesus disse que bem-aventurado é aquele que, sabe assim, que acompanha a viúva, que abençoa, que cuida do órfão, porque é uma tarefa que exige simplesmente compaixão. Quem não tem compaixão, quem não tem empatia, não consegue trabalhar o luto na vida de uma pessoa. Porque é impossível você dar um abraço sincero em uma pessoa de luto se você não sentir a dor dela. É ou não é? Eu já passei por isso. No velório do meu pai chegavam pessoas que, puxa vida, e você via que a pessoa assim, tentava puxar para ela a dor, mas ao mesmo tempo tinha pessoas que nunca tinham visto meu pai. Eu não as culpo, não é problema delas, mas vinha dar um abraço simplesmente por ética, por lógica, por conduta. E não era o mesmo abraço. Mas fato é que eu acompanhei essas pessoas e vi a diferença tão grande de um sentimento quando a minha filha nasceu, por exemplo. Quem já passou por isso viu. Sei que os pais aí que estão esperando os filhos, né, na barriga da mãe, obviamente, assistam o parto dos seus filhos, é maravilhoso. Eu não quis ver só o corte lá, porque eu achei meio forte, né? Mas assim, eu vi, tirando a nenê de lá, dando o primeiro chorinho, lavando, assustei, porque aquele monte de cabelo, eu falei, que é isso, doutor? Essa cabeça preta aí, mas é cabelo, pai, mas vai. Nunca vi um nenê com tanto cabelo assim, o seu tem, amém. Talvez justifique o tanto que a Michelle, teve enjoo. E aí eu estava vendo assim a diferença de sentimento, eu achava que eu era o homem mais feliz, e de fato eu era naquele momento, a minha alegria era contagiante. De pegar a minha filha pela primeira vez no colo, meu filho, é lindo ter esse sentimento, mas ele destoa de quando a gente vê uma pessoa de luto, que acaba de perder um ente querido. E será que nós podemos
chamar isso, o sentimento, a busca pelo sentir, a busca pelo prazer, de felicidade, de satisfação plena? O prazer que sinto hoje em um sentimento pode ser a mesma dor que me atormenta na experiência negativa que passo. Por isso eu acredito que se tivéssemos que citar um título para as nossas vidas, por mais que as crenças estejam aí, por mais que as pessoas acreditem ou criem as suas teorias sobre felicidade, o ser humano sempre vai estar em busca da felicidade. Sempre. Porque ora ele acredita estar feliz, ora ele acredita não estar mais. E afinal, o que é felicidade? Segundo um dicionário bom que eu encontrei, de forma, para mim, tão abstrata, diz que a felicidade é a qualidade ou estado de quem é feliz. Olha só, que coisa mais profunda é essa, né? Explicou tudo que eu precisava, pastor Fernando. As respostas que eu procurava, eu encontrei aqui. É a qualidade ou estado de quem é feliz. Fiquei tão preenchido. Mas continua, é o bem-estar, é o contentamento, é a aventura, é o bom resultado, é o bom êxito. Mas como eu sou feliz? Segundo esse dicionário que me explica o que é felicidade, se a minha vida ela é repleta de êxitos e frustrações, de conquistas e perdas. Como eu sou feliz diante de situações tão positivas, mas ao mesmo tempo se tornam tão negativas de uma hora para outra. O amor que eu julgava ser da minha vida já não é mais e foi para outra vida. Como eu explico isso? A dor de uma família destruída, a dor de uma traição. Como eu explico felicidade que se acaba em uma quebra de êxito ou em um simples sentimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje, queridos. Nós vivemos em uma sociedade impulsionada por tudo isso. Uma sociedade que vive grandes montanhas russas emocionais. Talvez por isso não seja à toa que Jesus, depois de 30 anos caminhando entre essa sociedade, vendo injustiças, vendo a busca do ser humano por essa felicidade, vendo o Império Romano maltratando, oprimindo os pobres, vendo a viúva sem cuidado nenhum, os religiosos daquela época que falavam as leis de Moisés: não matarás, não adulterarás, amarás a Deus acima de todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, não amando coisa nenhuma. Está dando para compreender, sim ou não? E aí Jesus caminhando entre essa sociedade, vendo tudo, tanto os religiosos, os fariseus, os saduceus, os políticos, Jesus conseguia enxergar que havia uma busca pela felicidade daquela sociedade. E ele compreendia que, na verdade, a sociedade, o povo buscava uma felicidade que eles não sabiam o que era. E Jesus, como um grande sábio, como um grande líder, como um grande revolucionário, o nosso Salvador, o Messias, que era o Criador da humanidade, que conhecia a mim e a você antes de nós nascermos, desde o ventre da nossa mãe, ele, na sua primeira ministração oficial do seu ministério, no seu primeiro sermão, ele fala sobre o quê? Sobre felicidade. Bem-aventurado, ou felizes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema central dessa ministração, que está em capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso de 1 a 16. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse lá comigo. Se você puder colocar no data show para mim, Magrão. Jesus, no seu primeiro sermão, fala sobre felicidade. Sobre as pessoas que são felizes. E os enunciados dessas bem-aventuranças, à primeira vista, elas soam como idealistas e muitas vezes utópicas. Há quem diga que isso é uma utopia. É uma grande utopia que quando você vê, por exemplo, em uma pessoa que busca essa felicidade por aquilo que ela espera conquistar, Jesus virar para uma pessoa que é pobre e humilde e falar assim: você é feliz. Para uma pessoa que está com seu carro zero saindo da sua garagem e quase atropela uma mãe de 3 filhos, 2 em cada braço e segurando um carrinho de bebê,
indo no mercado com tanta dificuldade. E Jesus, ao invés de olhar para o rico que está com seu carro no ar-condicionado, todo sorridente, porque não precisa pagar parcela, a Bíblia do financiamento, ele olha, ao invés de olhar para aquele cara, ele olha para a pobre e diz assim: bem-aventurado é essa mulher, feliz é essa mulher. Parece utópico aos nossos olhos, porque a grande realidade é que o nosso conceito de felicidade está arraigado nestes conceitos a qual falamos na introdução dessa mensagem. E aí quando a gente olha isso, a gente fala assim: puxa vida, Jesus é um cara lindo, maravilhoso, o Sermão da Montanha, existem músicas sobre isso. Quão lindo é, bem-aventurado, puxa vida, como é maravilhoso tudo isso, não é verdade? Ou quando não, nós olhamos isso como uma assistência social, porque nós pegamos os versículos aqui e dizemos assim: Jesus estava falando ali de uma obra assistencialista, não é verdade? Nós então, poxa vida, a gente tem a igreja, tem como chamado aqui fazer uma obra assistencial. Por exemplo aqui, bem-aventurados são os pobres em espírito, os que choram, os humildes, né? E a gente olha isso e transfere isso para uma responsabilidade social, e a gente acredita que esse é o nosso dever, e vai em cima disso daqui, e usa essa bem-aventurança, esse primeiro sermão que para mim é a chave de ouro que Jesus abre e diagnostica aqui com toda certeza absoluta e traça o perfil de um verdadeiro cristão na bem-aventurança, mas nós transferimos isso para uma simples responsabilidade social, porque nós achamos utópico ser feliz quem é pobre, ser feliz quem é humilde, ser feliz as pessoas que precisam ser consoladas. Poxa vida, como assim? O cara está no luto e é feliz? Está dando para compreender, sim ou não, igreja? Quando nós olhamos essa mensagem de Jesus, nós acreditamos utópicos, porque elas se tornam quase impossíveis de serem realizadas em um mundo ao qual nós vivemos. Nós vivemos mergulhados em tantas contradições, valores tão invertidos no mundo, e se tornam tão contraditórios quando a gente olha o Sermão da Montanha, tão contraditório quanto as palavras de Jesus. O mestre falando que feliz é o humilde e os que precisam ser consolados. Talvez por isso nos incomoda e nos inquieta a mensagem sobre humildade, sobre mansidão, sobre pacifismo, em um mundo que vive tão em meio à guerra. Mas a grande verdade é que as bem-aventuranças, elas são o ápice da busca de um verdadeiro cristão. Quando eu entendo que eu devo ser aquilo que Jesus almeja que eu seja, ao invés daquilo que eu quero ser como pessoa. Quando eu consigo enxergar por essa ótica, as bem-aventuranças, elas deixam de ser utópicas e se tornam o ideal de Cristo na nossa caminhada. Mas para isso é necessário nós entendermos algumas coisas. A ética de Jesus na bem-aventurança encontra resistência para ser assumida por nós, precisamente em virtude da sua desconcertante humanidade. Quem aqui, queridos, está disposto a ser perseguido por uma causa que não é dele? Fala para mim. Quem aqui está disposto a sofrer injúrias por alguém que não precisa sofrer? Diga para mim. Quem aqui está disposto a cuidar de uma pessoa que não conhece, abrir as portas da sua casa para dar abrigo para uma pessoa que não conhece? Quem aqui está disposto a estender o braço para abençoar a vida de uma pessoa que você acaba de conhecer? Esses conceitos e essas virtudes, elas se tornam tão desconcertantes e elas conflitam diretamente na minha e na sua humanidade. Está dando para entender? E elas começam a se tornar tão surreais para as nossas vidas, mas porque nós encaramos tudo isso com os nossos olhos focados naquilo que nós recebemos do conceito de felicidade. As bem-aventuranças, na verdade, elas nos esperam em coisas tão mais distantes daquilo que nós imaginamos, do ter, do possuir, do sentir. Elas nos ensinam e nos dão lições do pequeno, do cotidiano, no próximo mais do que próximo, e nos impulsiona a proclamar que a paz ela é possível a partir de mim e de você.
que a alegria ela é uma realidade e que a justiça não é apenas um luxo. Preste atenção. E que a mansidão está ao alcance da mão daquele que é próximo a ti. E ela nos diz que nós nascemos para a bondade, para a beleza e para a compaixão, mesmo se você é um ser humano tão falho quanto eu. E parafraseando nessas frases de um teólogo que resumiu sobre as bem-aventuranças, é que eu quero pensar com vocês que esse sermão, na verdade, não era uma proteção ou um convite a um apelo social, mas na verdade era uma abertura de olhos à realidade daquilo que eu e você precisa ser e se tornar como cristão nessa terra. Eu quero que você olhe essas bem-aventuranças que tem na sua Bíblia e comece, ao invés de ler bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus, e inverta esse papel para a sua vida. Bem-aventurado são os pobres de espírito, mas e quem não é pobre de espírito é o quê? Se feliz é quem é humilde, se feliz é aquele que se julga tão incapaz de conseguir algo, tão incapaz de ter valor em si próprio, mesmo que tenha pós-graduação, doutorado, uma pessoa que se torna tão incapaz de se achar, que deixa de se soberbecer por aquilo que já conquistou, que possui, por aquilo que já sabe, para dizer que não sabe. Se feliz é essa pessoa que é humilde, que reconhece que é pobre diante de um Deus tão grande, a pessoa que se acha o quê, queridos? Logo ela é infeliz. Mas não é o que o mundo prega. Não é o que os conceitos e os valores mundanos pregam para nós. Porque na verdade quem tem valor são as pessoas que são cultas e que sabem tudo e que talvez não precisem mais de nenhum ensinamento. Está dando para entender, sim ou não? Nós valorizamos as pessoas que vão lá e fazem um ato de ação tão linda, mas nos esquecemos dos valores morais e tão dignos que muitas vezes nós não enxergamos e elas não possuem, porque aquilo que elas sabem é para elas mesmas e elas não são capazes de externar para uma sociedade mais justa. Está dando para entender? Quando nós tiramos a ótica e desvendamos este sermão e trazemos para nós, para a nossa realidade, nós podemos achar a receita para a busca da felicidade no Sermão da Montanha. Uma mensagem que aparentemente é tão utópica, uma mensagem que destoa de uma realidade, pelo menos a que nós entendemos, e nós conseguimos enxergar que essas palavras, na verdade, é o ideal de Deus para as nossas vidas, amém? Ao formular as bem-aventuranças, queridos, eu acredito que ali Mateus traça o perfil de um cristão ideal, porque elas condensam atitudes básicas que nós, como cristãos, deveríamos ter, na simplicidade, no estender a mão, nas coisas tão maravilhosas que a sociedade deixou de valorizar. Eu estava vendo um repórter que circula pela internet num vídeo que ele falou na SBT sobre a honraria que Ronaldinho Gaúcho recebeu. Ele recebeu um título, né, na Academia de Letras, e aquele repórter ficou simplesmente, né, puxa vida, eu não acredito que é o Brasil ao qual nós vivemos, né? Um cara que mal sabe, né, enfim, né, ler, escrever, e que eu duvide, ele falando, são as palavras dele, tá? Que eu duvide que ele tenha lido um livro inteiro, receber um título tão importante quanto esse na Academia de Letras. Mas o que mais me chamou a atenção naquele vídeo não foi o fato dele estar falando mal do Ronaldinho Gaúcho, ou pelo menos a verdade, mas foi o fato de que ele falou assim, que a inversão de valores no Brasil, eu não acredito que seja só no Brasil, mas no mundo, ela é tão real, ela é tão verídica, que nós conseguimos dar mais valor para uma pessoa que ganha milhões e muitas vezes investe muito mais fora do que no seu próprio país. Uma pessoa que não estende a mão para o necessitado e esnoba esse necessitado. Uma pessoa que está mais preocupado com o seu próprio eu e com aquilo que ele quer, o seu egoísmo, obviamente. E deixamos de nos preocupar com pessoas que verdadeiramente são dignas de respeito, como por exemplo a pessoa que acorda às 6 horas da manhã para limpar a rua da sua casa,
ou médicos e cientistas que vivem batalhando 24 horas sem dormir para inventar uma vacina de cura, ou pessoas que fazem obras assistenciais para dar cuidados aos desabrigados, que muitas vezes a mídia não passa. Está dando para compreender, sim ou não? E quando a gente enxerga essa realidade, a gente vê que o mundo, ele está totalmente longe do propósito de Deus na essência do seu ser. Porque os nossos valores estão voltados para coisas tão complexas, né? tão grandes, na verdade, expressões midiáticas. Essa é a grande verdade, a mídia. Nós damos valor àquilo que a mídia expressa. Haja vista porque aquele BBB tem tantas pessoas assistindo, tanto valor, tanto conteúdo aquele programa, não é verdade, irmãos? Que lindo ver pessoas fazendo facção. Não precisa ver o programa, basta ver às vezes o seu vizinho fazendo fofoca. Não, mas a mídia coloca isso como o auge, deu uma espiadinha, e o valor está focado naquilo, e nós deixamos de valorizar aquilo que é simples, a começar da nossa própria família. Está dando para compreender? E quando nós nos voltamos às bem-aventuranças, nós vemos ali que Mateus, ele traça um perfil que Jesus prega, e Mateus deixa registrado aquilo que Jesus queria que nós fôssemos, porque ele está externando naquele momento, oficializando o seu ministério. Preste atenção, o primeiro sermão de Jesus, falando sobre as injustiças que ele via, mas na verdade ele não queria alertar sobre as injustiças, porque ele não tinha poder para tal coisa político, ele não tinha poder ali para aquilo naquela época. Ele não queria ali ser o salvador da pátria, ele não queria ali ser um político, ele não estava ali se candidatando a prefeito, porque na época de candidatura todo mundo quer ajudar os pobres, não é verdade? Mas Jesus estava falando ali aquilo que ele idealizava para um cristão verdadeiro. Tira o foco das coisas que menos têm valor, das coisas que vocês acham que têm mais valor, e olha para a simplicidade da vida, ao expressar o amor, ao ser menos daquilo que você se julga ser, para que você possa aprender mais. Está dando para compreender, igreja, sim ou não? A felicidade na simplicidade, na humildade, nas bem-aventuranças. Quando eu entendo isso, queridos, eu vejo que Deus, Ele não quer a dor, a tristeza, o sofrimento. Ele não estava ali louvando, quando Ele olha para o pobre de espírito, ao contrário de que muitos falam, de que a teologia, da miséria, pastor, para ser pastor ele tem que ser miserável, ele tem que andar de pé de chinelo ou calça rasgada, e alguns acreditam que esse é o ministério. Não, Jesus não estava ali louvando ao espírito miserável. Jesus não estava ali dizendo que nós teríamos que sofrer para o resto da vida e viver tristes, porque esse era o caminho da felicidade, mas Ele queria justamente ao contrário, de que o ser humano realizasse plenamente a sua felicidade, que vivesse feliz, porque Jesus acreditava na vida e queria que todos a vivessem intensamente. Mas Ele estava passando que o caminho da felicidade estava em nós nos atentarmos para as necessidades de outras pessoas, estava em nos atentarmos a uma causa muito maior do que o nosso eu, do que o nosso umbigo, do que os nossos próprios interesses. A felicidade, o segredo dela estava não no nosso ter, mas no nosso dar. Está dando para compreender? Tem uma frase de um teólogo francês que diz: o cristianismo não deve ser apresentado como uma consolação vulgar, mas como uma promoção do homem. É vocação para viver como filho de Deus na condição humana, plenamente aceita. Por conseguinte, para remodelar continuamente o mundo em todas as suas formas sociais, todas as instituições, de modo que deem uma imagem menos imperfeita do que deve ser uma comunidade de filhos de Deus. O cristianismo é um chamado ao heroísmo. Nós podemos receber o sermão de Cristo como um convite à assistência social, ou como um convite para a superação do nosso próprio eu, que cumpri-lo de forma plena nos mostra um ato de coragem em sermos muito mais aquilo que nós desejamos ser, mas sermos aquilo que Deus quer que seja para outras pessoas. O convite de Jesus, queridos, através dessas bem-aventuranças,
nos mostram que nós somos incapazes de ser aquilo que muitas vezes nós vemos nessas bem-aventuranças. Mas eu sou tão humano, eu sou tão incapaz de ser pacificador, eu sou tão incapaz de perdoar o meu irmão, eu sou tão incapaz de conviver com a pessoa que eu perdoo, eu sou tão incapaz de estender a mão para o desabrigado por eu não conhecer, porque eu estou tão arraigado nas minhas coisas, eu estou tão ocupado, que na verdade eu não quero cumprir essa bem-aventurança. As bem-aventuranças de Jesus, na verdade, é um convite para a felicidade, a partir do momento que nós entendemos que a nossa causa não nos leva à felicidade, mas a causa de outro. Suprir a outro é um ato de heroísmo que vai nos trazer uma felicidade plena e convicta, independente se perdemos ou se ganhamos. A sensação de bem-estar em ajudar o próximo e em cumprir os mandamentos de Jesus, em ser mais parecido com Ele, nos dá a sensação de felicidade plena. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E para nós finalizarmos essa mensagem, vocês são lindos, amém. Eu queria parafrasear essas bem-aventuranças com vocês. Mateus capítulo 5, verso 3 diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que têm consciência de que em si mesmo não podem alguma coisa e eles dependem fielmente de Deus. Pobres de espírito são aqueles que se esvaziam de si. São pessoas que não são soberbas, que não se acham, pessoas que se acham dignas de julgar e tão indignas de serem julgadas. Pessoas que são ricas de espírito, elas acham que têm a resposta para tudo e não tem mais espaço em si para as respostas às suas próprias questões pessoais. Ao contrário dos que confiam na sua própria justiça e em seus próprios méritos, as pessoas que não são pobres de espírito são pessoas que são orgulhosas e autossuficientes. E a bem-aventurança de Jesus e a felicidade está naqueles que reconhecem a dependência do Todo-Poderoso. Amém? No verso 4 diz que bem-aventurados ou felizes são os que choram. Você já viu uma pessoa insensível? Você já viu uma pessoa que é incapaz de sentir a dor do outro? Uma pessoa que parece que tem um olho de pedra, que para chorar nem batendo chora e uiva. Ele soa gotas de sangue, mas não chora. Pessoas insensíveis são pessoas que têm os seus corações petrificados. E isso é um sinônimo de egoísmo muito forte, porque essas mesmas pessoas que não choram pelas causas dos outros são as primeiras que choram quando ninguém dá a atenção que elas precisam. Elas choram a favor das suas próprias causas, mas são incapazes de serem empáticas, são incapazes de serem compassivas com a falha, com o erro, com a necessidade do próximo. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser sensíveis. Jesus chorou a morte do seu grande amigo. Jesus chorou ao ver a humanidade e pela humanidade. Os que choram, eles sentem a dor pelas pessoas, sentem a dor pelos seus próprios pecados, estão sensíveis à voz de Deus. Por isso, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e toda pessoa que é sensível, ela recebe o consolo do Espírito Santo. Por isso que talvez a palavra de Deus diz que é melhor você estar numa casa de luto do que numa festa. Engraçado isso, né? Que Bíblia tão, contrastante, né? Poxa vida, eu prefiro estar numa festa. Quem já foi num velório aqui? Não é triste, né? Mas a verdade é que nós precisamos aprender com os que choram. Resgatar a sensibilidade. Ao ver, por exemplo, um atleta paraolímpico. Você já viu o sacrifício que é um atleta paraolímpico? Sim ou não? Você já viu como o cara sofre para jogar, para correr, para nadar, para se preparar? Muitas vezes nós perdemos a noção de empatia e por isso nos tornamos seres humanos tão insensíveis.
Verso 5, os humildes. O humilde não se impõe sobre os outros para obter poder. Não sente a necessidade de se mostrar para obter a aceitação dos outros, ou para se mostrar maior. O humilde não tem medo de perder o seu lugar, por isso não é competitivo. Mas os orgulhosos, os fortes, estão sempre disputando quem é o maior, quem sabe mais, quem tem mais poder, quem consegue mais. Os humildes são felizes porque confiam no Senhor e no cuidado do seu Deus. Os humildes são felizes porque eles não vivem na corrida inquieta e desenfreada para obter as coisas. Eles são satisfeitos com o necessário e se satisfazem com a presença de Deus. A plenitude da vida deles, assim como o salmista diz, está na presença e na habitação do seu Deus. Amém. Verso 6, os que têm fome e sede de justiça. A justiça é a conformidade com o direito. É a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A justiça parte da existência de uma lei e exige um padrão estabelecido por aquele que é justo, a saber, o nosso Deus. É muito maior do que o nosso senso de justiça limitado. É muito maior daquilo que eu acredito ser direito meu. Mas quando eu tenho um padrão da justiça de Deus e eu tenho sede dessa justiça, eu estou disposto a abrir mão do meu direito para que a justiça de Deus prevaleça. E todas as pessoas que têm sede e fome por essa justiça verdadeira são felizes. A grande verdade é que nós somos tão egoístas, que nós requeremos tanto de Deus, tanto perdão das pessoas, estamos tão indispostos para dar. E olha só que contraste. A felicidade é para aqueles que estão dispostos a dar. A felicidade é para aqueles que estão dispostos a perdoar, mais do que são perdoados. Está dando para entender? Sabe, queridos, o verso 8 diz sobre os puros de coração. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor, não é verdade? Quem entrará no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. O que é essa pureza de coração? É a ausência da maldade. É a ausência de ver maldade em tudo, num comentário, num olhar, na maquinação de um pecado, no perdoar. É a ausência de olhar com os olhos maus e a falta de querer ver o bem em toda e qualquer circunstância, até mesmo na dificuldade. O que a palavra de Deus diz? Que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Sabe por quê? Porque os olhos, a visão que é boa, simboliza um coração que é puro. Ah, mas eu vi que ela agiu na maldade. Ah, mas eu acho lindo as crianças. Por isso que talvez não, Jesus disse isso, simbolizando que quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Porque criança é pura, criança é simples. Vai lá, estão brincando e um vai lá e dá um tabefe no outro, né? Vai lá, dente cai e tal. Sangue, aí um pai vai lá, limpa o sangue, joga água, estanca o sangue. Não dá meia hora, 40 minutos, a criança tá, puf, toma outra, vem com outro dente caído. Daqui a pouco volta e ama, está lá brincando. Às vezes uma pessoa passa do seu lado, não cumprimenta, você já fica 1 ano sem olhar para a cara dessa pessoa, porque perdeu a pureza do seu coração. Recebe um confronto do líder, nunca mais volta na igreja, porque tem um coração impuro, coração maldoso. Uma pessoa é diferente do seu temperamento, talvez não te agrade, você já está predisposto a fazer uma facção para excluir aquela pessoa, ou a famosa chamada panelinha. Ah não vão chamar ela não, coração maldoso. A falta e a ausência da bondade e da pureza revela o nosso caráter e quanto nós estamos distante dessa bem-aventurança. Jesus deixa claro que a raiz do pecado está na concepção dele, ou seja, está no coração. É dali que procede todos os nossos intentos e por isso nós precisamos prezar por um coração puro e simples. O puro de coração é aquele que se lava sempre no sangue de Jesus e que se alimenta dele e que renova sua mente, amém? Na palavra de Deus.
esse é feliz. Verso 9, os pacificadores, aqueles que são agentes de paz, aqueles em que uma situação onde uma pessoa vem falar mal da outra, ao invés de falar assim, eu vou te contar mais, você não sabe ainda, você vai ficar sabendo pior. Estes são os guerrilheiros, né? São os Osamas Bin Ladens das igrejas, né? Ao invés de promover a paz, fala assim, não, peraí, ele tem qualidades. Não, ele errou, deu mancada, beleza, mas e as qualidades? Vamos conversar com ele, vamos dar possibilidades de ele se arrepender. Os pacificadores são aqueles que querem a paz, que não fofocam, que não murmuram, que não apontam os erros a todo momento. Os pacificadores são aqueles que querem promover uma resolução ao invés de uma guerra, a ponte ao invés de uma falta de conectividade geral. Os pacificadores são aqueles que promovem o encontro, não o desencontro. Está dando para compreender, sim ou não? Agora eu te pergunto, essa bem-aventurança, esse sermão de Jesus é para os pobres ou é para nós? Sim ou não? Quando nós compreendemos isso, nós vemos que estamos longe na nossa humanidade de sermos esse ideal de Jesus para as nossas vidas. Os pacificadores descem até os que precisam de reconciliação e trazem paz. Você tem sido esse pacificador na sua casa, na sua família? Pai colocando filho contra filho, irmão contra irmão, filho colocando pai contra outro filho. Ao invés de promover um reencontro, uma reconciliação, só alimenta o ódio na igreja, nas células. Você tem sido um agente de paz ou um agente de desastre? Verso 10 e 11. Perseguidos por causa da justiça. O mundo não está em concordância com o jeito de viver com os discípulos de Jesus. Você pode ter certeza que se você é um discípulo parecido com Jesus, você vai encontrar pessoas apontando o dedo, fazendo piadinha com você, dizendo, nossa, ele é o santinho, ó o pastorzinho, ó a pastorzinha. Ih, olha lá a santa, fez tanto no mundo, agora vai lá para a igreja, erguer a mãozinha para o céu. Perseguidos, caluniados. Quando estava no mundo, você fazia e se aprontava por querer. Ninguém falava mal. Aí você vem para a igreja, dá um deslize e a galera, lá, ó, não é discípulo de fulano? Ninguém vê a sua dificuldade, ninguém vê nada, né? Só vê as suas quedas e seus tombos. É ou não é? Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, preste atenção. Você faz aí bobagem aí, é perseguido, é caluniado, né? Na verdade você está sendo vítima e arcando com as consequências das suas próprias atitudes. Mas se você é por causa de Deus, por causa da sua crença, por causa da sua fidelidade, mesmo no arrependimento, a palavra de Deus diz que você é feliz. Queridos, aos olhos de Jesus nada é mais perigoso para o espírito humano do que vidas acomodadas, do que vidas que não sonham, vidas que não querem rumar a um ideal melhor de ser. Quando Jesus passa essas bem-aventuranças, Ele quer mexer diretamente com a nossa estrutura e nos motivar, e nos desafiar na nossa humanidade tão imperfeita, tão aparentemente incapaz de ser e de alcançar essa felicidade que Ele fala, a nos tornar homens e mulheres melhores para uma sociedade que precisa de nós. Por isso, se você quer ser feliz, querido, estenda a mão, seja um modelo, seja alguém diferente, seja um discípulo de Jesus. Não naquilo que você tem ou possui nesse mundo, mas naquilo que você pode ser. Quando Jesus termina o sermão, Ele fala sobre o sal que salga a terra. Por que será? Por que será que Ele fala da luz que tem que brilhar? O que tem a ver a mensagem que parece, a princípio, uma mensagem tão simples sobre os pobres, sobre os humildes, a ver com brilhar, com salgar a terra?
tem tudo a ver quando nós entendemos que essa responsabilidade é nossa. Quando você está em busca da sua felicidade, compreende que a felicidade está numa causa muito maior do que ter, do que no poder, do que no sentir. Numa causa maior que é Cristo, que é o Deus da nossa justiça, o Deus justo, nós compreendemos que nós nos tornamos referenciais para uma terra e para uma sociedade que está tão carente, que está tão faminta, que está tão injustiçada, que está tão solitária, por homens e mulheres que façam a diferença e por isso se tornam felizes. Você quer ser o sal que salga? Você quer ser a luz que brilha? Você quer ser feliz? Então, busque ser como Jesus. Amém? Amém. Antes de nós orarmos, eu quero passar um vídeo. Peço por favor que apaguem as luzes. Tem 5 minutinhos, nós já estamos encerrando. E eu quero que você assista esse vídeo e mude a sua concepção de felicidade. Porque muitos têm, espera só um minutinho, muitos têm, muitos possuem, mas não são felizes. E este homem que não tem pernas, não tem braço, talvez você já conheça a história dele, encontrou a felicidade não naquilo que ele poderia possuir, mas naquilo que ele poderia fazer por outras pessoas. Assista o vídeo. All my life, I've loved adventure. All my life, I've desired to live fully. All my life, I've purposed to dream big, to try those things that seem impossible. And when people try to tell me that I can't, my only response is, why not? Just because I was born with no arms or no legs doesn't mean I can't accomplish great things. I love life and everything it has to offer. I want to live it with energy and enthusiasm. It can be described with one simple word: bird. There are many words that people have used to describe me: enthusiastic, animated, full of life. I'm in vigorous pursuit of God, my passions, my dreams, the place where I live and exist, the convergence of hope and possibility, the security of knowing that my future is not held hostage by my circumstance. The act of living out God's purpose and plan and seeing how it impacts others in such a dramatic and life-changing way, there is no better life for me or for anyone else who will live their life for Jesus Christ. Yes, birth is the right word. It is most descriptive and verbally animated. God's life in me and through me. I believe God's in control, and when life doesn't make sense, we know that God still has a plan, hope, and a future for each and every one of us. When God doesn't change a circumstance, we know that He can use it for good, that others may see the power of Christ in us. I've realized that God is more interested in changing my heart than my circumstance. And this is the purpose that we are called to live for, to be a living testimony to those around us, that they can see the victory that we can live in by the power of His Holy Spirit. And maybe these challenges that are present in my life are not just for me to be more dependent on God, but to be an example and a visual aid of God's strength and victory through my weakness. When I was younger, I used to be adamant about being independent in my daily living. But now I see that it's so much easier having a caregiver, and that gives me more time and energy to do the things that God's called me to do. When attempting to achieve your dreams, it seldom happens the first time.
but those who succeed are the ones who never give up. What do you do when you fail? You try again. What happens when you fall down? You get back up. You do not know what you can achieve until you try it. In the beginning, there were many things I could not do. But because I chose to never give up, I now am living a life without limits. I committed my life to Jesus Christ when I was 15, when I related to the story of where Jesus comes across a man who was born blind. And no one knew why that was so, but Jesus said it was done so that the works of God may be revealed through him. And a wave of faith came over me. And in my teenage years, the Lord gave me an opportunity to speak to handfuls of students, youth groups, schools, churches all around Australia. I even received numerous invitations from countries all around the world, and it became apparent to me that this was a firm calling upon my life to be an evangelist. And from this, Life Without Limbs was established in Southern California. For those of you who don't know me, my name is Nick Vujicic, and basically the Lord has opened up the door for me to share the gospel of message of Jesus Christ and the hope that we can have, and just to be an example that we can live a life as more than conquerors. That no matter what circumstance come our way, that God's grace is sufficient and He has a purpose for your life. But I want you to get fired up. I am so captured by God's purposes for my life. That's my fire, that's my purpose, and I want your heart to be open tonight in Jesus' name, that you would just be open to what He might have for you in your life. Isn't God beautiful? God is perfect. And when you trust in Him, know that the victory is not when your circumstances change. The victory is not when I stand up. The victory is when I know that I can't do this on my own. When you realize that Jesus is the only one who can heal your broken heart. Put your hope and strength in Jesus Christ, and He will give you all the strength you need to get through every impossibility. Like this. If you're praying for a miracle, if God doesn't give you the miracle, you will be the miracle for somebody else.